menos um policial. Vai ter conflito, eu estou falando, e tem gente que acha que eu estou exagerando. Vai ter conflito, banho de sangue nesse estado, porque alguns aceitam ajoelhar, colocar a cara no chão, outros não. O que nós somos, às vezes, Durval e companheiros e companheiras, falam tão mais alto que não dá para ouvir o que estão mandando. Está colocado aqui esse desafio. Se continuar esse tipo de procedimento para com os policiais civis, tem um corregedor aqui. Nós não estamos vendo a polícia militar na sua corregedoria trabalhar com proatividade para sanar esses conflitos. O último superintendente de integração policial que teve foi Genilson Seferino. Hoje não se fala, não se sabe nem o nome da superintendente de integração. Ela deveria estar sentada aqui nessa mesa. Vai saber onde que ela está errando. Vai saber onde que ela está recebendo e não está trabalhando. Se não for feito algo nesse sentido, nós do Sindipol, nós estamos orientando. Reaja. Reaja. A hora que apontar uma arma para você, você falar que é policial e eles não acreditar, faça valer a institucionalidade que você tem. Você tem uma carteira no bolso e uma arma na cintura. Reaja, porque eu reajo. É isso que está acontecendo. Eles estão mandando ir para cima, Durval. Nós vamos para cima também. Ah, é reacionário o seu discurso. Chega! Chega! Com o poder que já tem, já está fazendo isso. Tem projetos aqui nessa casa. Tempo, Denilson. Concedemos mais poderes para a polícia militar, concedemos mais poderes para o oficial de polícia. E isso tem que ser revisto antes de se conceder mais poder para eles. Só essas minhas palavras tenho dito e muito obrigado. Obrigado, Denilson. Os cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. O Cicobi Copeng, a cooperativa de crédito dos policiais militares e civis, bombeiros e servidores da Secretaria de Educação, disponibiliza inúmeros produtos e serviços financeiros para seus associados, sempre com as melhores taxas e os menores preços do mercado. Cicobi Copeng, sua cooperativa de crédito. Venha fazer parte do Cicobi Copeng, a cooperativa de crédito dos policiais militares e civis, bombeiros e servidores da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Ligue agora mesmo. Essa comissão tem sido espaço para que essas divergências sejam trazidas e as convergências sejam buscadas. Agora, você não estava aqui, Gonzaga, eu disse bem claro que isso nós não estamos discutindo aqui, não é o fundamental, o relacionamento polícia civil militar. O que nós temos que colocar é o cidadão e o policial, você está entendendo? E é um caso, eu acho que para não fazer um conflito. Eu, inclusive, disse que é muito ruim, porque se um caso que envolve um policial civil acontece isso, imagina um cidadão comum, né? Então eu acho que esse é um marco dentro de uma visão operacional, errada e equivocada. Não tem dúvida, Durval. E a primeira observação é lamentar sobre todos os aspectos, todos esses fatos, inclusive a própria audiência. Inclusive a própria audiência. E nós temos uma militância conjunta com o Sindipol e o Sindep durante muitos anos, mas essa conotação colocada foi colocada por quem fez a denúncia. E quem fez a denúncia foi o Sindipol. Então, se o Denilson, e retribuindo o mesmo tratamento que me deu, de grande amigo, se ele fosse instrutor da Academia de Polícia hoje, provavelmente teria havido a morte lá. Porque se ele está orientando desta forma a reação aos policiais, se ele fosse instrutor da academia, então estava todo mundo morto realmente. E quando ele avoca o preparo do policial militar, é necessário que se avoque também o preparo do policial civil, Durval. Porque o policial militar, quando aproximou daquela banca onde se encontrava o policial civil, ele fora chamado por um agente da prefeitura, que ele estava cumprindo uma missão, porque onde tem risco, chama a polícia militar. Se não tem risco, vai qualquer um. Se tem risco, chama a polícia militar. Então é fiscal da prefeitura, fiscal de postura, vai ter problema, vai ter conflito, então tem sempre um policial ali por perto que poder atendê-lo. E foi isso que o agente da prefeitura fez. Chamou o policial militar,
Porque na banca, onde ele estava fiscalizando, onde ele estava combatendo, dentro da sua função na prefeitura, havia um cidadão visivelmente armado. E quando o policial militar o acionou, o pediu identificação, se é questão de preparo, então, por que o policial militar não se identificou? E pelo contrário, se as mesmas imagens que ele avoca, nós também temos, para dizer que o policial civil foi à mão a sua arma, e exibiu a sua arma, e apenas disse: eu sou policial civil. Ô Denilson, qualquer um pode dizer o que for, ele tem que provar, ele tem que identificar. Se havia ali um ato ilegal por parte daquele camelô, toureiro, que foi que estava lá, por que o policial civil não ajudou o policial militar e foi exibir sua arma? Então, o conflito analisado depois do tiro, nós estamos analisando o preparo do policial militar. Mas e todos os episódios que antecederam esse disparo? E o policial civil que exibiu, levou a mão à cintura, levou a mão sua arma e que agrediu o camelô? Existe um funcionário da prefeitura que saiu de lá para o pronto-socorro com o nariz quebrado. E não foi o policial militar, nem o outro policial militar foi, não. Existe no relatório do policial militar e no relatório do agente da prefeitura esses fatos, e existe uma ameaça que fora feita ao cabo Cândido por 2 policiais civis dentro de uma viatura, que está relatado que, inclusive, cobrei aqui do subcorregedor, do coronel Braga, a atuação em relação ao major Petrônio, que ouviu as denúncias, que ouviu as ameaças e também não tomou nenhuma medida contra o policial civil, talvez dentro da lógica que o Denilson colocou, de resolver politicamente. Então, a doutora Carolina, que foi muito diligente para indiciar o policial militar, eu gostaria, e eu sei que ela recebeu, ela não era o plantão, mas o policial militar foi à delegacia, o policial civil foi conduzido para a delegacia pela polícia civil na condição de preso, e de lá ele sumiu. Ele sumiu da delegacia. Então, o policial militar não foi arrebatado da delegacia, não. O policial militar foi ameaçado dentro da delegacia. O policial civil que chegou na condição de preso, ele sumiu dentro da delegacia, protegido pela polícia civil. Os policiais civis, numa viatura, ameaçou o policial militar: nós vamos te pegar, nós vamos pegar sua família. Ele relata e cita a testemunha. A testemunha é o major Petrônio. Então, que ele também seja chamado à responsabilidade. Então, discutir o sentimento das pessoas, eu nem discuto. O sentimento a gente respeita. E a gente sente coisas que as pessoas não quiseram fazer com a gente. Então, vou respeitar por dever, por responsabilidade, respeitar todo o sentimento da família, da esposa, dos filhos, etc. Agora, discutir a ação, tem que discutir a ação dos dois. O policial militar não deu causa a nada disso. O policial militar foi chamado no local que tinha um cidadão armado e que já havia sido problema para o fiscal da prefeitura. E foi chamado pelo fiscal da prefeitura. Então, não se trata apenas de alguém que chegou no local e saiu disparando. Existiu uma ameaça concreta ali praticada por um cidadão que se dizia policial civil, mas que, dentro dessa lógica de poder, de autoridade, e aí é cultural, já fizemos a discussão com o Denilson, você fala assim com muita tranquilidade, porque nós já discutimos esse fato, eu e o Denilson, e temos discutido outros. É histórico essa posição dos policiais civis não querer se identificar para a polícia militar. O polícia militar está aí na rua identificado toda hora fardado. É histórico esse problema. E se nós fizermos uma retrospectiva dos principais conflitos que tivemos de polícia militar e polícia civil, era polícia militar em serviço, fardado, policial civil, pelo menos, se negando a identificar o policial militar. Vimos aí as imagens, então, da audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos, ouvimos a versão do Denilson Martins, presidente do Sindipol, e também do subtenente Gonzaga, presidente da Aspra. Nós vimos que esse não é o tipo de policial militar que queremos para dar proteção para a sociedade. Vimos aí que ficou claramente demonstrado que ele agiu com excesso na hora da abordagem ali, se tratava de um cidadão comum, de uma pessoa que não oferecia qualquer tipo de perigo para a sociedade, era um policial que estava no
seu momento de lazer, estava acompanhado da sua esposa, dos seus 2 filhos menores, inclusive um deles no carrinho de bebê, e aconteceu uma tragédia dessa. Um policial de aproximadamente 10 anos de polícia, que é um cabo da Polícia Militar, agindo de uma forma precipitada e violenta como essa, e ainda no outro dia está normalmente nas ruas, e esse não é o tipo de policial que queremos para nos dar proteção. Se esse é o tratamento dispensado a um policial civil e aos seus familiares, imaginem como é feito com um cidadão comum. Então deixo aqui essa reflexão para os senhores e espero todos no próximo programa. Muito obrigado.